Programa Vida Nova com Jesus. E aí, vida nova para você? Ou você continua naquela vida velha, aquela vida chata, sem motivação para nada? O Senhor nesse dia vai dar uma injeção de ânimo em você, vai fazer com que você renove as suas forças, sinta desejo de buscar intensamente a presença de Deus, amar ao Senhor acima de todas as coisas. É isso que o Senhor vai fazer nesse dia na sua vida. Fique conosco nessa 1 hora. Nós vamos louvar ao Senhor, vamos adorar, vamos compartilhar das coisas do Senhor. No final tem o nosso pastor ainda dando a bênção pastoral, abençoando a sua vida e a sua semana. Quer mais informações do Ministério Vida Nova? Portal igrejavidanova.com.br. Tem o endereço de todas as nossas mais de 70 igrejas aí em toda a Baixada Santista e também em Águas de Lindóia. Tem as nossas programações, tem as emissoras onde os nossos programas estão passando todos os dias, porque nós estamos todos os dias na TV para abençoar você com os programas Vida Nova com Jesus, Gospel Mix, Edificando Vidas, e o nosso desejo realmente é que você seja tocado neste dia. Vamos lá então adorar ao Senhor? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 133. Nós estamos no mês da... Qual o mês que nós estamos? Mês da ordenança. E o salmista, no Salmo de número 133, ele fala assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, e como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A gente acaba conversando com muitas pessoas, ouvindo muitas pessoas,
E eu lembro que eu atendi uma pessoa e isso me marcou muito, mas me marcou mesmo de, muitas das vezes, eu não consegui dormir. Eu chegar na minha casa, deitar sobre o travesseiro e não conseguir dormir, ver aquela cena de uma pessoa que me trouxeram e essa pessoa tentou tirar a sua vida. E ela me mostrou os pulsos cortados, 2 pulsos que ela cortou tentando tirar. E quando eu vi aquilo, me marcou, me chocou. E muitas das vezes eu chegava em casa, deitava, fechava os meus olhos e eu via aquele pulso cortado. E foi dias e dias. E hoje, graças a Deus, essa pessoa está bem. Mas muitas das vezes a gente não entende que o Senhor, Ele já ordenou sobre a nossa vida, a vida para sempre. Ele ordenou a sua bênção. E a gente, às vezes, queremos definir, resumir a nossa vida em circunstâncias, em momentos. E nem sempre nós vamos estar sorrindo. O Senhor, Ele falando aos seus discípulos, Ele falou assim, olha, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. É importante você ter bom ânimo, é importante você esforçar, porque a bênção de Deus, ela está ministrada sobre a tua vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre a bênção de Deus, que Deus, Ele tem liberado sobre a nossa vida, a sua bênção. E nós precisamos viver isso. Nós precisamos nos esforçarmos para vivermos. Antes de eu falar das bênçãos, eu quero falar um pouco de maledicência, né? Tiago 3,9, ali Tiago ele falando sobre a língua, e ele fala que muitas das vezes, com a boca que se abençoa, com a boca que glorifica a Deus, essa mesma boca, ela amaldiçoa. Essa mesma boca, ela maldiz. E Deus, Ele sempre se preocupou em nos abençoar. Quando eu olho para Deus, eu admiro a Deus. Eu vejo que Deus, quando Ele cria o homem, Ele não somente cria o homem e fala assim, vai. Não. A Bíblia fala que Deus, Ele cria o homem e Deus, Ele abençoa o homem. E quando eu paro para pensar isso, eu penso da seguinte maneira, Deus, Ele fez o homem com as suas próprias mãos. Logo já se vê que são mãos abençoadas. O homem, ele foi feito no estado de bênção. E mesmo assim, Deus, Ele abençoa o homem. Deus, Ele cria o homem, e Deus, Ele abençoa o homem, e Deus, Ele abençoa a mulher. E aí, eu começo a ver que na nossa caminhada, na trajetória da nossa vida, muitas coisas acontecem. Mas muitas coisas acontecem. E essas coisas nos tiram do foco. Essas coisas fazem com que erramos o alvo, pecamos, desconfiamos da bênção de Deus, desconfiamos que Deus está conosco para nos abençoar. Então, e começamos a maldizer. Muitas das vezes são pessoas que nos maldizem, mas também muitas das vezes somos nós mesmos, com a nossa incredulidade, nós nos maldizemos. Nós começamos a amaldiçoar os nossos caminhos, a nossa vida. Nós começamos a falar mal. Não tem jeito, eu nasci para sofrer, eu não vou dar para nada, e não vai acontecer nada na minha vida. E eu começo a ver fulano se dando bem, libertando, e eu começo a me maldizer. E sem contar também que aqueles pais que foram colocados como valentes sobre os seus filhos, e muitas das vezes estão maldizendo os seus filhos. Aqueles maridos que maldizem as suas esposas, esposas que maldizem os seus maridos. E o engraçado é que nós chegamos depois na igreja e glorificamos, e exaltamos, e dizemos que Deus é bom. E na hora do nervoso, nós começamos a proferir palavras de maldição.
E aí, Tiago, ele fala isso, que uma boca que glorifica a Deus é a mesma boca que maldiz o próximo, se maldiz. Então, esse é um cuidado que nós precisamos tomar. Nós precisamos entender que essa não é a vontade de Deus, e sim a vontade do diabo. É isso que o diabo quer. Que nós, como somos livres, que nós tenhamos pensamentos de escravo. Foi isso que o povo hebreu viveu por um bom tempo. Eles, ao sair do Egito, diz a Bíblia que eles caminhando, eles indo em direção da terra prometida. E mesmo assim, eles a todo momento se maldiziam, eles a todo momento queriam retroceder, falavam que no Egito eles eram mais felizes, falavam que lá eles tinham pepino, cebola, melão. Então isso para eles era a bênção. Isso para eles era um ser abençoado. E é importante, qual é o teu ponto de vista sobre ser abençoado? Qual é o teu ponto de vista? Será que para você se sentir abençoado, você tem que estar usando roupa da moda, está utilizando um veículo, um carro de última geração, ter uma casa com vários empregados? Será que você pensa, você entende que ser abençoado é isso? Será que é isso que você está buscando? Será que você não consegue enxergar? Se você estiver indo por esse caminho, você está perdendo o seu tempo. Se você estiver por esse caminho, você está tão somente perdendo o seu tempo. E nós só temos essa vida aqui. A Bíblia fala que para o homem está ordenado morrer uma só vez. E a Bíblia fala que a nossa vida é como um vapor, que aparece, mas logo se vai. E aí, o que você tem feito com a tua vida? Qual tem sido a tua atitude? Como você tem se portado? Como você tem agido diante das circunstâncias boas e ruins? Porque quando está bom, as pessoas esquecem de Deus. E quando está ruim, as pessoas maldizem a Deus. E você? Qual tem sido a tua atitude? Ou será que a bênção que Deus ordenou sobre a tua vida, que é uma bênção para sempre, você tem feito igual a Esaú? Lá em Gênesis, capítulo de número 25, os versículos 31 e 32, Esaú, quando ele volta de uma caçada, Jacó lhe oferece ali aquele prato de lentilha, e ele fala assim: eu já estou quase morto, eu já estou quase morrendo, para que me serve a primogenitura? Para que me serve? Quantas das vezes nós trocamos a bênção do Senhor para ter prazer? Porque aquela comida, além de sustentá-lo, ia dar prazer. Quando a gente come, e come com gosto, nós sentimos prazer. E era isso que ele estava buscando. O que você tem buscado? Você tem buscado a Deus? Ou tem buscado tão somente satisfazer as necessidades e os desejos da tua carne? A ter prazer? Será que você tem feito igual Esaú? Pego a bênção de Deus e falo assim: não, isso para mim não me serve. Olha como está a minha situação. Olha como eu estou vivendo. Olha o que eu estou passando. O que adianta? O que adianta eu viver uma vida separada? O que adianta eu viver uma vida com Deus? E ali
Esaú, ele rejeita. Ele rejeita a primogenitura. A primogenitura dava o direito dele ser abençoado. E aí nós vamos ver mais lá na frente, versículo 28, quando ele vai atrás da bênção, quando ele quer a bênção, seu pai olha para ele e fala assim: não, eu não tenho mais bênção para ti. Eu liberei toda a bênção para o teu irmão. E aí, como seres humanos, bom de desculpa, ele fala: mais uma vez Jacó me enganou. Mais uma vez eu fui enganado por aquele homem. É por isso que o nome dele é Jacó mesmo. E você? Tem se deixado enganar? Você tem aberto mão daquilo que Deus tem para você, para viver momentos relâmpagos, rápidos, de um mero prazer, que após você dormir no outro dia você já não lembra mais, só te vem a tristeza e a angústia de ter pecado contra Deus, de ter errado no caminho? O que é que você tem feito? Qual tem sido a tua escolha? Talvez esse é o momento que você para e começa a refletir e fala assim: ah, mas também, pastor, olha como estava a minha situação, olha como eu estava vivendo, eu tinha que fazer alguma coisa. E é engraçado que a gente sempre tem que fazer alguma coisa, mas essa alguma coisa que nós temos que fazer sempre nos leva para longe de Deus, sempre nos afasta de Deus, sempre nos rouba dos propósitos de Deus. E aí começamos a viver uma vida vazia, começamos a ter nome de quem vive, mas está morto. E queremos que Deus faça alguma coisa, e queremos que as coisas aconteçam na nossa vida. E é óbvio que nada vai acontecer. E é óbvio que Deus não vai te ouvir. Porque a Bíblia fala que os nossos pecados, Ele faz divisão, Ele nos aparta, Ele nos distancia de Deus, Ele nos separa de Deus. E isso impede do que você viva o melhor de Deus. Isso impede de você desfrutar das bênçãos de Deus. Outra coisa que tem roubado, que tem furtado a bênção de Deus na vida de muita gente, é o corre-corre do dia. É os muitos afazeres. E daí eu vou falar para vocês novamente aquela história do menininho com 2 moedas, né? E aí ele vai jogando uma é dele, outra de Deus, uma é dele, outra de Deus. Caiu uma no bueiro, ele fala assim: caiu a moeda de Deus, aqui sobrou era dele. E sabe quando nós fazemos isso? Quando no nosso dia a gente fala assim: não, eu vou separar tal hora para Deus. Daí esse tempo é meu e esse é para Deus. Daí apareceu o improviso, e aí você teve que gastar mais tempo em alguma outra coisa. Aí você fala assim: caiu o tempo de Deus, mas o teu, você não abre mão. E o corre-corre do dia a dia vai nos levando para longe de Deus. E muitas das vezes a gente não vai percebendo. Muitas das vezes a gente não percebe que para a gente vir na igreja se tornou um peso. Aquilo que outra hora era prazer. Ah, vamos à casa do Senhor. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Agora é diferente. A palavra é outra. Mais uma vez eu
tenho que ir à igreja. E aí, a bênção de Deus vai se distanciando da gente. Isso é importante, nós pararmos, nós pensarmos, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo? O que eu estou semeando? O que eu estou plantando? Quais são as minhas atitudes? Eu estou me preparando para me encontrar com o Senhor? Ou eu vivo de qualquer jeito, sem compromisso? Eu vou vivendo. É um dia atrás do outro e está bom. E aí? O que é que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que você está fazendo com a tua vida? Não esqueça que o Senhor Ele já ordenou a bênção sobre a tua vida. A bênção de Deus, ela está sobre a tua vida. E depende exclusivamente de você. É o que foi pregado domingo passado. Ou você escolhe a bênção, ou você escolhe a maldição. Qual é o caminho que você tem escolhido? Qual é o caminho? O que você tem feito? Agora eu quero falar um pouquinho sobre como Deus Ele ministra essa bênção sobre a nossa vida. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, Deus, após Ele ter criado o homem, diz a Bíblia que Deus Ele abençoa o homem, diz a Bíblia que Deus manda o homem frutificar, o homem crescer. Você tem tomado posse dessa bênção? Você tem entendido que essa ordenança, ela está sobre a tua vida? Você entende isso? Você consegue compreender que a bênção de Deus, ela está sobre a tua vida? E depende única e exclusivamente de você. Daí, às vezes eu converso com algumas pessoas, as pessoas falam assim: ah, pastor, mas eu sou assim porque um dia alguém falou uma coisa que me magoou muito, pastor. Ah, pastor, falaram palavras de maldição sobre a minha vida. Daí eu quero convidar você a abrir lá em Provérbios 26, 2. Vamos ler juntos, isso é importante, eu quero que você aprenda isso. Isso é um princípio, eu quero que você viva isso na tua vida. Provérbios 26, 2. O que fala lá em Provérbios 26, 2? Alguém lê? Como um pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não vai cair sobre a tua vida. Entenda uma coisa: se você tem guardado os princípios do Senhor, se você tem vivido esses princípios, a bênção de Deus ela está sobre a tua vida. Não importa o que falam de você, não importa o que dizem de você, importa a tua vida com Deus. A maldição sem causa, ela não alcança repouso. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Muitas das vezes as pessoas se afastam de Deus, porque lá na igreja falaram de mim. E ela começa a se afastar. Não, porque pensaram isso de mim. Tá. E você? Qual é a sua postura? Qual é a tua posição? Se não tem causa, essa maldição ela não vem sobre a tua vida. Ainda que uma pessoa que você ame, teu pai ou a tua mãe, um momento de nervoso, um momento de ignorância pura, te maldisse, mas essa maldição, ela não vai repousar sobre a tua vida. Aleluia. Bate assim no teu peito e fala assim: eu sou abençoado
por Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Agora eu quero falar sobre a bênção, quando ela é ministrada por um pai. Gênesis 27, 28 e 29. Gênesis 27, 28 e 29. Ali é quando Jacó, ele se passa pelo seu irmão. A Bíblia fala que ele se veste com pele de animal. E o seu pai já tinha perdido a visão, já não enxergava. E ali ele sentiu o cheiro e falou assim: meu filho, o teu cheiro é cheiro do orvalho do campo. E ali ele começa a ministrar a bênção sobre a vida do seu filho. E ele começa a ministrar essa bênção. Quantos pais, quantas mães nós temos aqui hoje? Pais e mães. Você já abençoou teu filho hoje? Você já teve essa oportunidade de abençoá-lo? Abençoa o teu filho. Abençoa. Use de falar de palavras de bênção sobre a vida dele. Talvez você fale assim: pastor, mas nunca ninguém fez isso comigo. Entenda uma coisa. Deus, ele te chamou, Deus, ele te escolheu para que em você esse ciclo seja quebrado. Esse ciclo de relacionamentos desfeito, esse ciclo de abandono, esse ciclo de abuso sexual, esse ciclo de depressão, síndrome de pânico. Deus, ele te chamou para que você libere a bênção. Entenda isso. Deus, ele te chamou para que você seja um abençoador, uma abençoadora. Não se prenda ao teu passado. Viva a bênção do futuro que Deus tem para você hoje. Aleluia. Mas muitas das vezes é mais fácil a gente ficar olhando para o passado e ficar se queixando. Ah, porque fizeram isso comigo. Ah, porque aconteceu isso. Ah, porque aconteceu aquilo. Começa a olhar para Jesus. Começa a olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Seja um abençoador. Pega o teu filho, abençoa. Uma das coisas que nós fizemos, por isso que é importante você participar. Nós fizemos nesse último encontro de casais nossos, nossa última reunião de casais na quarta-feira, os maridos abençoaram as suas esposas. Você, marido, crie esse hábito de abençoar a tua esposa. Põe as tuas mãos sobre a cabeça dela. Muitas das vezes eu vejo homens falando assim: não, pastor, eu sou cabeça de casa, eu sou sacerdote, eu sou isso ou aquilo, mas nem abençoa a sua casa, não abençoa a sua família. Que sacerdote é esse? Não libera a bênção. Muito pelo contrário, quando está nervoso, xinga, quer bater, quer quebrar. Qual sacerdote que você é? Não tem problema não. Se porventura você estava vivendo assim, mas hoje muda a tua atitude. Se posiciona. Mulheres, que a Bíblia fala que a sábia edifica a sua casa, mas a tola com a sua mão derruba. E o que é que você tem feito, mulher? Qual tem sido a tua atitude? Você tem edificado? Glória a Deus por isso. Continue edificando. Mas se porventura você está derrubando, pare. Peça para Deus direção. Peça para Deus estratégia. Porque é fácil a gente falar assim: ah, pastor, eu fiz isso porque o meu marido é assim, é desse jeito, e é daquele jeito, e conta 1001 do marido. Mas e você? O que você tem feito? Onde você tem entrado? Qual brecha você tem tampado? Ou você vem destruindo
Então, somente se justificando. Não, eu estou destruindo porque o meu marido não é flor que se cheire. Não, porque o meu marido é desse jeito. Não, porque... E começa a destruir filhos que arruma pretexto para desrespeitar os pais. Ah, pastor, mas meu pai não é crente, minha mãe não é crente. E começa a desonrar o pai. E qual que é mesmo o mandamento como promessa, juventude? Hã? Engraçado que eu não ouvi. Uhul! Honra teu pai e tua mãe. Honra. Honra. Eu sei que a gente tem uma idade, eu já fui jovem, e tem uma idade que a gente acha que a gente sabe tudo. Não, agora é do meu jeito, agora pronto, acabou e vai ser assim. E aí é onde começa a gerar os maiores conflitos. Um dos relacionamentos mais difíceis é entre pai e filho. Como é difícil. O pai, ele está querendo mostrar para o filho que muitas das vezes o caminho que ele está escolhendo, que ele está caminhando, não é o bom, não é o correto. Porque o pai já tem uma experiência, ele já viveu. E aí o filho está falando assim, não, mas eu sei, esse coroa não sabe de nada. Essa mulher é rabugenta, é isso e aquilo. E começa a tomar as suas escolhas e a caminhar pelos seus caminhos. E esquece que com essa atitude, a bênção de Deus que estava aqui, ela vai continuar aqui. Mas você já está ficando longe dela. Mas não se preocupa não. Depois de uma palavra dessa, eu sei que vocês vão estar posicionados embaixo dessa bênção, em nome de Jesus. Eu sei que essa bênção ela vai te seguir. Eu sei que essa bênção ela vai te acompanhar. Eu sei disso. Eu sei que você vai mudar o teu comportamento. Eu sei que você vai mudar as tuas atitudes. Eu sei. Eu sei disso. Eu sei que disso vai depender a tua vida, a tua caminhada, a tua jornada. Não queira errar, você não precisa cometer os erros dos teus pais. E aí quando você começa a olhar e falar assim, não, mas meu pai fez isso e fez aquilo outro. E você começa a cometer os mesmos erros dele. Você começa a cometer os mesmos erros da tua mãe. É xerox autenticada. A mesma coisa. Mas nessa noite, o Senhor está falando para você. Ei, desperta. Observa o teu caminho. Olha por onde os teus pés estão andando. Não se engane, pensando que você está abafando, pensando que você está fazendo o teu melhor. Não se engane. Vamos lá? Então, bênção de pai. Gênesis 1, 27 e Gênesis 28, 1. Também, quando Jacó, ele vai embora porque agora seu irmão ele virou rival, tomou a bênção do irmão, o irmão quer matar ele. Talvez, lá em Gênesis 27, quando ele toma a bênção, o seu pai o abençoa não sabendo que era Jacó, e o abençoa pensando que fosse Esaú. Mas aqui agora em Gênesis 28, o pai sabe o que ele está fazendo. E o pai ele o orienta e fala assim, olha, você vai, mas não se case com qualquer uma. Não se case com qualquer uma. Olha a importância. Um dos meus maiores sonhos é de que todo casamento que nós, pastores, quando fomos ministrar,
é que os pais estejam no altar, não só como enfeite, mas que os pais possam abençoar os seus filhos e suas filhas. Falam assim: filho, filha, eu te abençoo, eu te libero para você viver a tua vida, ministrar bênção sobre os seus filhos. Mas quantos casamentos são feitos que os pais não têm concordância? Quantos casamentos são feitos que a juventude não sabe esperar e fala assim: não, aqui na igreja não tem ninguém para mim. E eu acho engraçado uma coisa: eu tenho fé para Deus abrir porta, eu tenho fé para Deus curar, eu tenho fé, mas eu não tenho fé para Deus mandar um abençoado ou uma abençoada. Eu tenho que ir lá fora. E aí eu penso assim: não, eu vou chegar lá fora e eu vou pegar aquilo que me satisfaz, aquilo que eu acho bonito, eu trago para a igreja e está tudo certo. Quantas coisas eu já vi. Agora eu falo igual o pastor Felipe: eu não tive a minha vida toda na igreja, mas esse tempo que eu estou na igreja eu já vi muito jovem, muita moça e muito moço se engraçar com pessoas que não eram crentes, falar assim: não, vem para a igreja. E ele vem, senta, até bate palma, e depois que casa, daí vem assim e fala assim: mas pastor! E pior que o pastor avisa, desavisa, ora, desora, sabe? E depois ainda fala assim: mas pastor, por que o senhor não me revelou? Por que isso e por que aquilo? E tem mais um agravante. Quando chega no pastor, fala assim: ó pastor, Deus falou comigo. E ponto. Coitado do pastor, não pode falar mais nada, que Deus já falou com ela, com ele. E não é um caso, não é uma coisa esporádica. Não é, infelizmente. E as pessoas estão deixando a bênção de Deus escapar pelas suas mãos. As pessoas estão negociando essa bênção. As pessoas estão abandonando a bênção, estão trocando por um prato de lentilha e não conseguem entender e enxergar isso. Para que me serve a primogenitura, que eu vou morrer? Foi esse o pensamento de Esaú. Para que me serve eu estar na igreja como santo, como santa, que eu vou ficar para titia, para titio? Na igreja não tem ninguém para mim. Para que me serve? Hã? Não é a mesma história de Esaú? Muda-se os elementos, mas é a mesma coisa. Nós já vimos isso, nós já vimos essa história. Você já leu, já releu. Mas o que você tem feito para mudar isso? O que você tem feito para mudar essa história? Ou tem buscado só justificativa? Bênção, ela é dada por Jesus. Falei da bênção que Deus nos deu, quando Deus ele criou o homem. Deus abençoou o homem, a bênção ministrada pelo Pai. Agora eu quero falar da bênção que Jesus ele nos deu. Efésios 1:3 fala que ele nos abençoou com toda sorte de bênção, toda. Entenda isso. Abriu aí Efésios capítulo 1, versículo 3. Isso é importante você entender. Porque se você entender isso, como diz a juventude, você está bonito na fita. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Olha só o mistério dessa palavra. Ele nos abençoou aonde? Nos lugares
celestiais. Nos lugares celestiais, nas regiões celestiais. Sabe o que é isso? É aquela bênção que ela é ministrada e nada pode parar. O diabo não consegue, porque ela foi ministrada lá na região celestiais. É aquela bênção que quando Davi se põe a buscar o Senhor, e a Bíblia fala que o anjo do Senhor veio trazer resposta. E diz a Bíblia que o príncipe da Pérsia se opôs. Como que diz assim, aqui não passa, aqui está brecado. E aí o que acontece? A Bíblia fala que Deus manda o arcanjo, e o arcanjo chega e fala assim, Daniel, desde o primeiro dia, olha só o que é compromisso, desde o primeiro dia, em que aplicaste o vosso coração, a bênção acontece, desde o primeiro dia, em que aplicaste o vosso coração, em buscar, em compreender, as tuas palavras, elas são ouvidas. Muitas vezes você se queixa que na tua vida não acontece nada. Muitas vezes você murmura porque não acontece nada na tua vida. Entenda isso. Deus está falando contigo. Você que vive se queixando, falando que não vê nada. Daniel estava ali orando. E passou 1 dia, 2 dias, 3 dias. No 21º dia, o anjo chegou e falou assim, olha, desde o primeiro dia. Entenda isso. A bênção está liberada lá na região celestiais. E muitas das vezes as coisas não acontecem. É porque você não tem paciência, você não tem fé para se posicionar e ficar no teu lugar. Muitas das vezes você começa um propósito e fala assim, não, esse ano vai ser diferente e eu vou fazer assim. Daí nós já passamos no meio do ano. Pergunta para você responder para você mesmo. Você está como você começou o ano, na mesma fé, no mesmo ritmo? Ou você está como você terminou o ano passado? Falando que nada acontece, que a tua vida é do mesmo jeito, que entra ano e sai ano. Como você está? A resposta é básica. Depende de como você está. Só isso. Se você está na mesma fé. Se você ainda está com o teu coração aplicado em buscar a Deus. Se você ainda está com o teu coração aplicado em se desviar do mal. A vitória é certa sobre a tua vida. Agora, se você já mudou o propósito. Se você está como aquele povo que falava que Deus tinha os abandonado. Falando que Deus tirou eles do Egito para eles morrer no deserto. E murmurando contra Moisés, e murmurando contra Deus. Como você está? Isso define aquilo que você vai receber. Isso define aquilo que você vai colher. Mas eu vim aqui como um profeta de Deus, eu quero ministrar a bênção sobre a tua vida. Eu quero que você entenda que essa noite é uma noite de você se colocar de pé, de você falar assim, não Deus, eu entendi a tua palavra, eu vou mudar as minhas atitudes, Senhor, isso não te agrada, eu estou apartando isso hoje, eu estou quebrando essa aliança que eu fiz com o mundo, eu estou quebrando essa aliança com murmuração, com queixa, com queixume, e eu quero viver para ti. Minha casa será uma casa de bênção. Casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Será reconhecida
Olha, mais um culto super abençoado, porque aonde Deus está, só tem bênção, né, para o seu povo. E agora eu vou aproveitar, gente, para conversar aqui com essa moça linda, a Luana. Eu falo que é uma das minhas loiras prediletas, né, Lu? Ela é jovem aqui do Centro Familiar Vida Nova de Cubatão. E, Luana, queria que você falasse pra gente como foi o culto de hoje, especialmente para você, como foi a ministração, o que Deus tratou contigo nessa noite. Então, hoje o culto foi totalmente direcionado para a família, né? E falou sobre a questão de pais e filhos. E, aliás, esse mês todo, né, Deus vem falando muito, sempre em todos os cultos, sobre família. Então, Deus com certeza falou comigo sobre honrar os pais, sobre amar, sobre com as nossas atitudes demonstrar amor e honrar eles, né? Então, para mim foi bênção e eu tenho certeza que para todo mundo que entendeu a palavra foi edificado e saiu daqui confrontado mesmo com a palavra. Agora, Luana, nós sabemos que muitas pessoas vivem esses conflitos, né, de pai e filho, filho e pai dentro de casa. Então você, como jovem aí, abençoada do Senhor Jesus, aproveita e faz o convite para quem está nos assistindo, principalmente para os jovens que de repente estão passando por essa situação e está precisando de uma palavra. Verdade, na minha casa mesmo, né? Meus pais não são evangélicos, então a gente sabe das dificuldades mesmo. Então eu convido todos vocês para virem, porque vocês vão ser confrontados, mas é uma confronta que traz libertação e eu tenho certeza que vai mudar a vida de todos vocês, assim como vem mudando a minha todos os dias, cada vez mais. Então venham, participem e sejam edificados mesmo. É isso aí, não perde tempo, vem logo para Jesus. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire and heal all my disease. I trust in you. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe, and I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all I need. You hold my every moment. You calm my raging seas. You walk with me through fire, heal all my disease. I trust in you, Lord. I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. Lord, I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all É isso aí, que culto maravilhoso, né? Como é bom quando a gente sente a presença de Deus, o mover do Espírito Santo de Deus, quando Deus fala assim que o nosso coração até arde. A gente tem prazer de estar na casa do Senhor e eu quero convidar você a estar conosco, a estar nos nossos cultos. São momentos agradáveis e inesquecíveis que nós temos com Deus. Então,
Venha fazer parte da família Vida Nova, queremos receber você com muito amor, com muito carinho. Nós temos uma recepção VIP aqui e você vai se sentir bem. Afinal de contas, você precisa de uma família e a família Vida Nova está aqui para abraçar você. Então, venha estar conosco. Vou orar por você, pela sua família, para que a multiforme graça de Deus se estenda de uma maneira muito grande sobre vocês. Senhor, meu Deus e Pai, queremos louvar o Senhor e agradecer o Senhor pela Tua bondade, pelo Teu amor. Queremos agradecer ao Senhor porque é o Senhor que refrigera a nossa alma, é o Senhor que dá ordem aos Teus anjos a nosso respeito, para nos guardar de dia e de noite. E todos os momentos da nossa vida, a gente sabe que a Tua boa mão está sobre nós. As lutas vêm, mas passam, porque o Senhor, em todas elas, o Senhor nos dá vitória. Eu oro, Senhor, por essas famílias que nos assistem, para que o Senhor venha ajudá-los, venha direcioná-los, dirigi-los, orientá-los, para que todas as atitudes que eles venham tomar sejam dirigidas pelo Teu Espírito. Guarda, livra das doenças, das enfermidades, meu Deus. E aquele que está doente, dê saúde, por favor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Até o próximo programa, se Deus disser que sim. Eu quero fazer um convite todo especial para você. Você sabia que a nossa família não pode fracassar? A gente tem visto tanto complô do inferno para destruir a família, é filho drogado, é marido indo embora, é esposa indo embora, é filho se rebelando, é rebeldia, tanta maldade nesse mundo. Mas existe um segredo para você, é orar e jejuar. Nós estamos toda segunda-feira, na tarde do clamor pela família, jejuando e orando para que você possa ter a sua vitória. Então venha estar conosco aqui, toda segunda-feira, a partir das 13 horas, nós já estamos orando. E às 15 horas começa o grande clamor pela família. Então venha estar conosco aqui, em nome de Jesus. Que a família é o teu projeto e sempre vai vencer. Minha família, presente do Senhor, firmada no amor do nosso Pai, que sempre... Mãos com uma missão. Com sede em Santos, tem o objetivo de divulgar o Evangelho, enviar ajuda humanitária, doar alimentos, remédios às pessoas carentes do Nordeste do Brasil e exterior, com parcerias em vários projetos.
Projeto Meu Peixinho, alcança crianças da Ilha Caiçara do Maranhão. Projeto em Ação, com trabalho social no sertão nordestino. Prepara, envia e sustenta missionários no campo. Seja um voluntário dessa missão. Ligue 98-850-3248. Mãos com uma missão, promovendo o amor em ação. Atenção, lideranças da Baixada Santista. Vem aí a 4ª Conferência de Líderes com Propósito, dia 6 de setembro, às 9 da manhã, no Centro Familiar Vida Nova de Cubatão. Conferencistas: Pastor Humberto Maia de São José dos Campos, Pastor Eric Viana, Igreja Bola de Neve de Santos, Pastor Newton Lobato, Igreja Batista Peniel de São Vicente, e o Pastor Alessandro Viana, de Santa Catarina. 4ª Conferência de Líderes com Propósito. Local: Centro Familiar Vida Nova de Cubatão, situado Avenida Pedro José Cardoso, 448, Vila Paulista. Valor da inscrição: R$20 com certificado. Reserve a sua inscrição pelos telefones 3323-3726 ou 3324-0703. 4ª Conferência de Líderes com Propósito. Você não pode perder.